Olá, viajantes! Este é o podcast do blog de viagens Mari pelo Mundo. Eu sou a Andrea e junto com a Mari e a Ana Paula criamos o blog para falar sobre tudo que nos inspira, nos faz sonhar e querer viajar cada vez mais. O podcast traz de forma rápida e direta dicas para ajudar o seu planejamento de viagem. Bem-vindos, ouvintes do podcast Mari pelo Mundo. Eu sou a Andrea e hoje eu estou aqui com a Mari e também com a Carla do Longe de Perto, que é nossa parceira, e a gente está aqui para conversar um pouquinho mais sobre turismo, experiências de luxo e dos novos tempos depois de uma crise no mercado. E nós temos um convidado muito especial hoje aqui, que é o Carlos Ferreirinha. Ferreirinha, muito obrigado por ter aceitado essa participação com a gente. O Ferreirinha é presidente da MCF Consultoria. No mercado de luxo, ele é uma referência para a gente, uma referência para muita gente no mercado, que já conhece o trabalho dele. Mas, de qualquer maneira, eu queria já pedir para você falar um oi para os nossos ouvintes, contar um pouquinho sobre os teus projetos, antes da gente começar a fazer algumas perguntas e falar sobre esse novo mercado depois de uma crise. Ótimo, muito obrigado, um prazer enorme para mim estar aqui. Obrigado, Mari, Andréia, Carla. É um tema sempre muito fascinante e que faz parte aí da minha experiência de linguagem profissional já há muitos anos. Então, me sinto muito feliz de estar aqui. A MCF é uma empresa que atua há 19 anos no mercado. Nós temos projetos em todas as regiões do Brasil, alguns dos principais mercados da América Latina, alguns projetos na Europa, na África, e nós atuamos de forma muito transversal. A gente utiliza a inteligência da gestão do luxo, mas vai traduzindo essa inteligência e essas ferramentas para qualquer segmento e para qualquer atividade, aonde o turismo e a hospitalidade faz parte dessa nossa linguagem de experiência, de expertise ao longo desses anos. É um trabalho que lá atrás, né, não fazia tanto sentido, mas nesses últimos anos, e principalmente aí dos últimos 15 anos, a atividade do luxo é uma atividade que se profissionalizou muito, ganhou uma relevância muito expressiva no mercado como um todo, com o surgimento aí de grandes grupos, e inclusive na própria movimentação do turismo e hospitalidade, onde surgiram muitos grupos aí pautados não somente na hotelaria, que já era um processo natural, mas também em diversos outros destinos, principalmente na África do Sul, na África como um todo, onde alguns grupos foram se especializando aí nos destinos mais exclusivos, nos destinos mais especiais. Então, um prazer enorme estar aqui com vocês. Me coloco aqui à disposição. Obrigada, Ferreirinha. Eu vou começar com uma pergunta para você contar aqui para os ouvintes, falar para a gente das suas ideias, como é que você vê as transformações no mercado de luxo, de turismo, depois dessa crise que a gente passou, principalmente alguns exemplos, assim, as mudanças de protocolo que a gente está vendo já e provavelmente outras que virão nas viagens, como nos aeroportos, limpeza, higienização, o que é que vem para ficar, o que é que vai mudar? A exemplo, de quando a gente teve o 11 de setembro, muita coisa mudou nas viagens, né? E agora uma outra crise, e depois das crises a gente sempre vê essas mudanças, esses novos protocolos. O que é que vem para ficar no mercado do turismo? O primeiro ponto, eu vejo esse comentário que vocês fizeram, que poucas pessoas fazem e que tem um sentido e um peso muito grande. 11 de setembro mudou as políticas do conceito de viagens, principalmente de aeroportos, em relação à segurança. E isso foi uma mudança por completo. Mesmo que nesses últimos anos comecem a haver flexibilidade, como em alguns aeroportos do mundo, que não é o caso do Brasil ainda, você já não precisa colocar o notebook, por exemplo, fora da bagagem, né? No Brasil isso ainda é mandatório. Mas se nós analisarmos muito das restrições que imperam hoje nos aeroportos, e principalmente os aeroportos europeus, os aeroportos asiáticos, os aeroportos americanos, com muita restrição até hoje. Você nos aeroportos dos Estados Unidos todos, você tem que tirar o calçado até hoje. E não importa qual é o calçado que você está usando, você vai tirar o calçado todo. Você já não precisa mais tirar o notebook, mas as restrições são muito grandes. Isso veio para ficar, né? Esse pânico do dia 11 de setembro mudou por completo a inteligência da segurança. O que eu tenho certeza agora, e tentando evitar aí as certezas, mas o protocolo da higiene veio para ficar. Mesmo que lá na frente
nós vamos ter, evidentemente, flexibilizações, mas o protocolo da higiene veio para ficar. E veio não somente pelo protocolo, mas pelas nossas próprias atitudes e hábitos que vão estar mais preocupados com isso, da mesma forma que nós passamos a ficar mais preocupados, inclusive, com a segurança nos aeroportos, nos hotéis, que isso mexeu com todos nós. Né? 11 de setembro deu a sensação que estava todo mundo muito vulnerável para algo acontecer. O mesmo acontece agora. Né? A Covid-19 traz uma mudança significativa de hábitos em relação à saúde, em relação à higiene, e aqui eu vejo que esse início de retomada é um início de adaptação, que não será simples, porque tem muitos protocolos, mas da mesma forma que eu tenho dito, não será simples agora, da mesma forma que não foi simples quando teve todos os protocolos de segurança, que incomodou muitas pessoas. As pessoas ficaram muito incomodadas com essas questões de ir e vir, de tirar calçado, bota computador e tira o casaco, até com que isso vira o normal. Aí quando vira o normal, você já se prepara, você já começa a sair antes, você já começa a perceber que tem uma nova dinâmica. O mesmo, eu acredito que se tornará o protocolo da higiene, com um detalhe a mais, que aí muda do que foi da segurança. Durante um bom tempo, eu acredito que nós teremos aí uma nova, talvez ou um passaporte de saúde, ou um visto de atestado de saúde, como é o caso da febre amarela, que nós, dependendo dos destinos, né, você precisa ter a sua carteirinha de vacinação com a febre amarela. Nós devemos ter isso agora em relação ao Covid-19. Erin, eu queria te perguntar sobre o turismo no Brasil, porque tem muita gente apostando que a gente vai retomar mais próximos, menos populosos, mas eu queria ouvir de você, e até para você dar para o nosso ouvinte, a sua palavra sobre o turismo brasileiro, né? Você tem falado muito sobre a oportunidade da brasilidade e a gente sente muitas vezes até uma restrição, né, em relação a viajar no Brasil, porque às vezes é mais caro, então as pessoas têm essa percepção de vou para Miami porque é mais barato do que viajar aqui. E a gente sim tem alguns hotéis aqui muito interessantes que têm propostas de sustentabilidade muito bacanas. Eu queria que você falasse sobre isso, assim, desse esse olhar seu, para ampliar um pouco a visão do nosso ouvinte sobre o turismo brasileiro. Olha, eu não tenho um perfil fanista em relação à brasilidade, que nós vamos, de uma hora para outra, nos tornarmos todos apaixonados, in love, morrendo de amores pelo Brasil. O Brasil é um país muito complexo de infraestrutura para turismo. Nós temos excepcionais equipamentos, nós temos hotéis hoje no Brasil, em diversas regiões do Brasil, inclusive, que já são posicionados entre os melhores do mundo, são muito premiados, e muitos deles com um nível de competitividade sem deixar absolutamente nada a desejar muitos destinos internacionais. Agora, nós temos que colocar aí que existe sim um custo muito alto no Brasil, que não é uma responsabilidade isolada dos hotéis ou dos destinos de turismo. O Brasil tem uma complexidade de custo, né? O custo do Brasil torna o Brasil muito oneroso. O Brasil é um dos países mais caros do mundo para fazer turismo e para fazer negócios. E muito disso é em função dessa estrutura brasileira que penaliza e onera muito o mundo empresarial, os produtos e serviços no Brasil como um todo. E nós temos um agravante a mais, que aqui, já que nós estamos aqui num blog de turismo, é muito importante. Tem uma questão de insegurança, que é um elemento que, para o brasileiro, tem um aspecto muito elevado. Os brasileiros descobriram nos últimos anos que os principais destinos mundiais, até os destinos que estão debaixo de terrorismo, são mais seguros para você andar na rua, andar com celular na rua, andar com bolsa, com carteira, do que o Brasil. Então, até os países que sofrem de terrorismo, nem eles acreditam que a gente tem essa violência urbana brasileira. E como nós
temos essa nossa dinâmica aqui, que a gente enxerga tudo isso, é um escapismo também fazer o turismo lá fora. Por que eu acredito nas janelas de oportunidade de turismo no Brasil? Porque o mundo estará em restrições. Os principais mercados mundiais estarão com restrições severas nas suas fronteiras, e isso passa a deixar um recado muito claro, que não basta você querer ir, o outro lado não estará aberto para você ir. Então, se ele não está aberto, ou também, vamos imaginar que parte disso começa a ser flexibilizado, mas como eu falei há pouco da questão dos protocolos de saúde, né, das carteirinhas de saúde, vamos ver o que vai vir aí. Isso vai gerar filas de imigração, isso vai gerar filas de entrada e saída, da mesma forma que no passado, lá no 11 de setembro, isso virou um grande terror. Muita gente perdia voo porque não se preparava com antecipação para essa questão de segurança, e vocês sabem disso, a quantidade de pessoas que perdiam voos, e principalmente os brasileiros, porque estão sempre muito atrasados, e os aeroportos, chegou até aeroporto em diversos lugares do mundo, você para passar na imigração, no controle de raio-x, você demorava quase 1h30, só para fazer esse trajeto ali de raio-x. Então, esses obstáculos, mais as fronteiras restritivas, mais um dólar que está batendo, o dólar turismo bateu 6,20, mais um dólar de 6,20, mais IOF, as contas disso começam a ficar muito complicadas, né? Agora, isso não tira o desejo. O desejo de viajar, a necessidade de viajar, o sonho de viajar, ele continua. Então, se existem tantas dificuldades assim nos próximos meses para um cenário internacional, eu acredito numa janela de oportunidade que pode ser aproveitada pelos produtos de destino de turismo no Brasil, e também poderia ser uma chance para que as esferas públicas brasileiras entendessem que esse era um momento mais do que apropriado para educar o brasileiro no turismo nacional, flexibilizar algumas alternativas, criar algumas medidas provisórias para incentivar o turismo nacional, para conseguir flexibilizar parte daquilo que está disponível, que onera demais, né, os nossos hotéis, os nossos destinos como um todo. A gente tem que considerar, evidentemente, que o consumidor final não tem esse detalhamento de informações, mas uma companhia aérea brasileira, quando voa da região sudeste para o nordeste, que geralmente a gente diz, viajar para o nordeste o valor é muito alto. É muito alto. Só para abastecer um avião na região nordeste brasileira custa quase 45% a mais do que abastecê-lo na região sudeste. Isso tudo é custo. E esses custos todos acabam escalonando. Então, é uma chance de uma tempestade perfeita aí de obstáculos, de restrições, de dólar, que podem dar a nós uma janela de oportunidade, e que isso pode ser uma grande surpresa, porque principalmente esse brasileiro de um patamar mais elevado, brasileiro de posicionamento de consumo de luxo, ora porque tem a possibilidade ora porque se movimenta para isso, ele pode se surpreender e muito com o nível da hotelaria brasileira de luxo que nós temos hoje, conceitual, autoral, de brasilidade. É verdade, tem muita opção interessante mesmo. Muita, muito. E uma pergunta, a tecnologia faz parte da nossa vida, mas acabou fazendo parte da nossa vida de viajante. A gente viu shows online, tour em museu, tour virtual pela cidade, e agora até a Semana da Moda de Milão, virtual. Você vê isso como algo temporário, algo que veio para ficar, ou depois passada a crise vai ser um complemento? Ou seja, vale a pena investir pesado nessa tecnologia para o viajante? Eu acho que são ambos, Mari. Vejo as duas coisas. Não consigo mais distinguir, afastar, diferenciar. Lá atrás, primeiro assim, a transformação digital é uma realidade nos últimos 12, 13 anos. Muito do que a gente está percebendo de aceleração agora nesse período da Covid é uma aceleração daquilo que já vinha deixando claro, principalmente aqui, né? Nós estamos conversando por um blog, né? E alguns anos atrás isso não existia, né? O próprio trabalho da Mari pelo Mundo é resultado de uma transformação digital. Lá atrás, principalmente daí no setor de turismo, eu lembro de que alguns anos atrás a pergunta era: as agências de turismo vão desaparecer? As agências de turismo vão desaparecer porque todo mundo faz tudo pela internet. E a gente vai entendendo ao longo do caminho que desaparece aqueles que são os mais frágeis, aqueles que têm mais dificuldades de interpretação, aqueles que têm mais resistência de transformação, e evidentemente aqueles que conseguem entender que esse mundo ele pode ser complementar
Haja visto aí os trabalhos que estão disponíveis, né, com agências especiais de turismo no mercado como um todo. Então, eu diria que nem que vale a pena, tem que investir em tecnologia. Tecnologia é o nosso novo padrão nesses novos momentos contemporâneos de dinâmica de consumo. Mas não acredito que é a tecnologia que ocupará o nosso prazer da sinestesia da experiência, da relação, porque se a gente acreditar nisso, a gente não precisa ir mais para Maldivas, bota um relógio, bota um óculos de inteligência artificial, de AR, e fica viajando via óculos de realidade virtual. Não acredito nessa forma. Acredito que há uma complementação, mas a tecnologia, da mesma forma que a gente se sente muito à vontade hoje com a Netflix, com o Spotify, nós também temos que sentir à vontade com outras possibilidades que estão disponíveis também no mundo da viagem. E a gente tem ouvido as lives e reinventar um negócio nesse momento, redesenhar agora na crise. E não é tão fácil, tanto para as pequenas como para as grandes, né? E as suas lives têm sido muito produtivas justamente para levar ideias a pequenos negócios, a setores e áreas diferentes. Mas aí eu até gostaria que você falasse um pouco dos seus cursos e das consultorias, porque às vezes precisa um pouco mais conhecimento de como sair dessa inércia nesse momento, que realmente nem todo negócio consegue se reinventar por si próprio, né? Uma ajuda, uma base, um conhecimento é fundamental. Vejo que a expansão do conhecimento ela é oportuna, importante e relevante para qualquer um, independente do seu segmento de negócio, independente da atividade, independente do seu tamanho. Talvez aqui resida, inclusive, a principal força competitiva. A força competitiva principal está naquelas empresas, marcas e profissionais que conseguem manter o ritmo da transformação, o ritmo do aprendizado, o ritmo da possibilidade de fazer reflexões atualizadas, né, sobre o seu negócio, sobre a dinâmica do seu negócio como um todo. Lá na MCF nós temos muita produção de conteúdo, sempre foi um ponto nosso, e agora tem produção de conteúdo no online. Nós não apenas requentamos informação ou simplesmente copiamos algo que nós tínhamos e levamos para o mundo do online. Nós criamos conteúdo para esse momento. Cursos de 8 horas, sempre no live stream, nós não temos curso gravado, é sempre de cursos de interação, alguns cursos menores, de 2 horas, 2 horas e meia, mais pautado para temas. Então já tivemos arquitetura e decoração, mundo casa, saúde, beleza, bem-estar, moda, joias, acessórios, e teremos agora o turismo e hospitalidade, o turismo e hotelaria, que também faz parte desses nossos minicursos. Nós temos que reconhecer que a crise, esse momento pandêmico Covid-19, ela tem uma particularidade, essa crise, muito dolorida, porque ela quebra as nossas certezas, as nossas convicções, e ela nos faz ficar no que eu tenho chamado do limite da incerteza. Nenhum de nós sabe como será amanhã. É muito difícil hoje, porque os principais mercados mundiais estão fechados. Hoje, se a gente falasse, como é que vai ser o turismo amanhã? Difícil. A França está fechada, a Itália está fechada ainda, os Estados Unidos ainda está fechado, que são os principais motores mundiais aí do turismo, a Alemanha está fechada, a Espanha está fechada, então ainda falta muita informação a ser revelada, né, a chegar de uma forma maior para tentar dar um pouco de segurança às informações que estão sendo disponibilizadas aí para o nosso olhar, para o nosso aprendizado. Então essa é uma crise que nós temos que ter a humildade de reconhecer e talvez até o equilíbrio, muito daquilo que nós passaremos agora não é uma culpa de má gestão, não é porque está fazendo alguma coisa errada, não é porque está deixando de ver alguma coisa, é porque ela é uma crise do limite da incerteza, né? Muitas coisas desafiadoras dessa crise, muito difícil. Ela não é uma crise que mexeu em um segmento, a gente olha para esse segmento, entende, mas segue a vida. Essa é uma crise que parou todos os segmentos, né? Nossa vida simplesmente estacionou num perfil de quarentena. Então é uma ruptura muito grande. O que eu vejo é que nesse exato momento, a minha recomendação e a minha sugestão, e aqui considerando que eu também sou um pequeno empresário, é olhar imediatamente para o seu curto prazo. Não tem mais esse exercício do longo prazo, não faz mais sentido nenhum. Agora você tem que
que olhar para o seu curto prazo, e no caso da hotelaria e do turismo, que tem aí uma fase mais complicada de retomada, a minha recomendação é faça tudo que tiver ao seu alcance para conseguir chegar ao final desse primeiro semestre. Porque antes do final do primeiro semestre, nós vamos ver muito poucos resultados realmente acontecendo e nós temos que lidar com um fato angustiante, desesperador, muito complicado, mas sem sombra de dúvida, nós já vamos, basicamente, se a gente falar de Brasil, quase o Brasil todo vai de quarentena até final de maio. Então já chegamos em junho. Então, se a gente retoma estímulos a partir de junho, é para o indivíduo que vai viajar no segundo semestre, talvez com algum pouco de possibilidade no mês de julho, e mesmo assim, debaixo ainda de muita adequação de linguagem, tem uma questão a mais que a gente não pode deixar de considerar, que é a questão da remontagem da aviação comercial. Nós estamos com a frota da aviação comercial está parada no mundo, está parada no Brasil. Então, não é simplesmente que só você querer, né? Tem que voltar aí uma dinâmica dos aviões. Então, minha recomendação agora é faça tudo o que tiver ao seu alcance, com foco, com disciplina, sem atrasar, sem postergar, mesmo que seja dolorido, tome as decisões necessárias para que você consiga ter uma perspectiva, pelo menos, desse primeiro semestre, que é um semestre ainda muito desafiador. Na verdade, eu falo primeiro semestre, nós só temos mais 2 meses, né? É o mês de junho e julho, e porque nós já estamos basicamente caminhando para o final de maio, né? Por incrível que pareça. Então, essa é a minha recomendação agora. Olhe com muito critério, com muita coragem, mesmo com muita dor, para a sua realidade desse exato momento. Depois começa a se preocupar com o médio e longo prazo. Agora é curtíssimo prazo. E uma mensagem muito positiva que você tem passado nas lives também é que a gente tem que sair melhor disso, né? E nesse período que a gente pensa em tanta coisa, essa sementinha de que a gente tem que também usar esse tempo para repensar muita coisa e sair melhor, eu acho super importante. Olha, eu tenho falado que uma crise dessa proporção, que por si só, sem nenhum esforço nosso, sem nenhum tipo de movimento, ela já é uma crise que nos angustia, que nos desespera, que nos preocupa por si só. Então, isso sozinho a crise já faz. Eu tenho tido um esforço, pelo menos meu individual e meu esforço com a minha base de clientes, para que a gente consiga, no mínimo, fazer essa travessia aí, se aprimorando, como gestor, como investidor, como empresário, como profissional. Esse é um momento de expansão de conhecimento, esse é um momento de aprimoramento das suas reflexões, esse é um momento de você exercitar o amanhã, mesmo que não esteja definido o amanhã, mas essa é a cabeça que nós temos que ter. Começar a pensar de criar diversos cenários e possibilidades para saber como é que a gente vai estar, qual será nosso papel, quem seremos nós ao final dessa travessia. Verinha, dentro dessa ótica do sair melhor, né, de fazer a travessia, tem um tema que eu particularmente gosto muito e que eu fico muito feliz, né, de ouvir nesse período todo, que é a palavra solidariedade. A gente tem escutado muito falar sobre isso. Muitas empresas e muitas pessoas têm se movimentado para fazer coisas positivas, né? Eu tenho também percebido que algumas empresas que já faziam estão trazendo isso um pouco mais para a luz, para a comunicação. Empresas que não faziam começaram a fazer. E o que eu particularmente acho muito bom, eu queria ouvir de você assim, você acha que a gente vai, tanto empresa quanto pessoa, o turismo também, a gente vai sair melhor disso realmente? Será? Será que a gente vai conseguir levar essa solidariedade para um patamar diferente ou vai ser uma coisa um pouco desse momento? Passageira. Passageira e oportunista, não sei. Olha, eu acredito que essa manifestação e essa expressão da solidariedade da doação, ela já foi levada para um outro patamar. A minha expectativa e a minha vontade é que a maior parte dessas iniciativas não acabem no final dessa travessia aí tão complicada. Nós temos que começar a entender que a comunidade periférica que está próxima do nosso hotel, que está próxima da nossa agência, que está próxima da nossa casa, ela precisa de arroz e feijão antes, agora e amanhã. Ela não só precisa de arroz e feijão agora. Então, eu vejo que essa manifestação e a expressão da solidariedade da doação já foi levada para um outro patamar. Ao mesmo tempo que eu digo isso, eu acredito que todos
nós estaremos assim? Hipótese alguma. Não acredito em rupturas de consumo dessa forma, de todo mundo se transforma da mesma forma. Mas que nós teremos um incremento significativo dessa manifestação, né? Melhor dizendo, da solidariedade, da doação, não tenho dúvidas. Na verdade, eu vejo isso por 3 caminhos. Um deles, porque quem exercita a solidariedade e a doação de forma genuína, transparente, autêntica, tem mais como voltar atrás. Isso te impregna, né? Você fica impregnado com essa possibilidade. Depois eu vejo que vão ter mais e mais clientes, consumidores, turistas, que demandarão mais isso. Então, isso vai manter, de alguma forma, essa dinâmica. Não acho que são todos, mas o número será maior. Terá uma maior parte aí se possibilitando esse diálogo. E depois a economia real. O que eu vejo também acontecendo daqui a pouco é que as empresas serão medidas pelas suas posturas de responsabilidade social e de responsabilidade sustentável, de uma forma geral, né? Responsabilidade social, doação, generosidade, isso dará pontuação. Quando as empresas são pontuadas na economia real, o exercício ele deixa de ser apenas genuíno, ele passa a ser obrigatório. Então, eu vejo que, a partir de agora, nós veremos crescimento significativo e expressivo de também empresas que serão medidas pela economia real por pontuações, né? O quanto elas estão envolvidas e engajadas em processos solidários. Se ao final de uma loucura como essa que a gente está vivendo, é surreal, é dolorido, se ao final disso tudo nós passarmos por isso com esses coeficientes mais elevados, vai ter sido pelo menos um ganho, no meio de tanto sofrimento e tanta dor, isso vai ter sido um ponto diferencial. Acho que sim, tem muita coisa bonita acontecendo. Muita coisa. De grandes e pequenas, né? É verdade. Então, grandes, pequenas, individuais, tem muita coisa bonita sendo feita. Voltando à tecnologia, essa integração com a hospitalidade, a gente já passou por uma fase do check-in online, do despacho sem funcionário, cortes de empregados, mas que não impactou diretamente na experiência do viajante. E agora a gente vê bastante discussão disso no atendimento do cliente, um check-in sem pessoas no hotel para evitar o contato. Como que a gente encontra um equilíbrio sem perder uma experiência de viagem? Eu vejo que esse ponto que você trouxe, ele é fundamental, preciso, assertivo, mas assim, nós lá atrás, o mundo teve fax, não tem mais fax. A gente faz tudo via telefone celular. O que eu quero dizer, eu sou muito pragmático. Nós, em algum momento, achávamos que não seria capaz, que nós não seríamos capazes de como é que a gente poderia fazer tudo via o celular, o check-in antecipado, o check-in, a folha de embarque. E a ausência disso nos gerava uma angústia muito grande. Hoje, quem consegue fazer verdadeiramente o seu check-in no online, que tem o cartão de embarque no celular, não quer pensar na ideia de ter que passar no balcão, né? Você não consegue mais conceber a ideia de ter que passar no balcão. Chega a te dar um desespero, você tem que ir no balcão para fazer um check-in. Talvez essa seja uma das características fundamentais do ser humano. Nós somos adaptáveis, a gente vai se adaptando, vai se flexibilizando, vai tirando o desconforto e transformando aquilo como possibilidade. O que cabe a nós, enquanto profissionais, enquanto empresas, gestores, é encontrar que na ausência disso, na transformação disso, aonde que eu vou colocar a humanização. Então, se está saindo o profissional do check-in, então incremente a sua humanização dentro do onboard, né? Faz com que a experiência dentro do avião seja extraordinária. Faz com que o indivíduo que faz a transferência da mala seja mais cuidadoso com a sua mala. Nós temos que ser capazes de sermos menos derrotistas e mais oportunistas no sentido de enxergar a oportunidade. Aonde são os outros pontos de contato? Vocês vejam, agora com a Covid muda muita coisa, acredito eu que muda muita coisa nos aeroportos, mas os Estados Unidos já tinha dado, ano passado, ele já tinha dado uma determinação para todos os aeroportos nos Estados Unidos, teriam que terminar esse ano de 2020 com toda a parte da entrada nos aviões, não teria mais profissional vendo o seu cartão de embarque. Ia ser tudo eletrônico com leitura facial. Tudo eletrônico com leitura facial. Ele deu um prazo para todos os aeroportos nos Estados Unidos. Você entraria no avião, tudo de forma automática. Não teria mais alguém para pegar seu cartão de embarque, olhar sua foto, pegar o seu passaporte. Os Estados Unidos deu um prazo
até o final desse ano. Não sei como é que serão agora as adequações desses novos tempos. Agora, volto a dizer, no início, isso tudo nos inquieta e parece que tira a experiência. Eu acredito que a experiência, quando nós acreditamos que a experiência está num bom check-in, num bom indivíduo que faz a sua entrada no avião, a gente não entendeu nada de experiência, porque isso é operacional. Isso é o que deveria ser totalmente pautado pela conveniência, pela velocidade, pela assertividade, não pela experiência. A experiência tem que ser exatamente onde você é estimulado para ter prazer, você não quer, eu não consigo imaginar alguém que tenha prazer porque alguém pegou seu passaporte de forma adequada e viu o seu visto de forma adequada. Meu Deus, não faz sentido nenhum uma coisa dessa. Isso fazia sentido lá atrás, mas isso é operacional, isso é racional. Então, aqui o desafio é aonde são os pontos de contato que fazem sentido. Você entrou num hotel e não tem mais a recepção para fazer aquele ponto, não tem problema nenhum. Você tem a camareira, você tem o bar, você tem diversos outros pontos que você pode estimular de forma significativa, porque a maior parte de nós, e essa é a verdade absoluta que a gente tem que ter coragem de admitir, a maior parte de nós entra no hotel e o que a gente mais quer é passar por aquela recepção o mais rápido possível. Ninguém tem vontade de ficar muito tempo dentro de uma recepção de hotel. A gente quer ir para o quarto o mais rápido possível. Você quer ser impactado por experiências naquilo que faz sentido, não na recepção. Quanto mais você enrola na recepção, mais você fica incomodado com aquilo. Então, eu vejo que existem muitos pontos de contato que fazem sentido para que nos estimulem, nos emocionem, e tudo aquilo que é um trabalho que eu vejo que pode ser operacionalizado de forma mais efetiva, assertiva e rápida, a tecnologia faz isso e faz isso muito bem. Ferreirinha, acho que foi uma aula, assim, eu estou me sentindo super motivada, queria te agradecer em nome de todo mundo aqui, em nome dos nossos ouvintes, que eu tenho certeza que vão adorar ouvir esse podcast, e eu espero que a gente possa até contar contigo uma outra oportunidade para falar de outros assuntos, para falar lá na frente, depois que a gente já tiver passado por essa travessia, né? Depois que a gente tiver feito exatamente essa travessia, que a gente possa conversar sobre todos esses insights que a gente está falando hoje. Realmente foi muito inspirador, assim. Muito, muito, muito obrigada por ter participado. E Ferreirinha, deixa uma última mensagem para os nossos ouvintes, né? Para o pessoal não desistir de viajar, acreditar que o turismo... Imagina. Primeiro, muito obrigado. Vocês já podem contar comigo. Isso não é nenhuma promessa, é um comprometimento. E agradecer aí o carinho, o cuidado de vocês, a persistência da Mari, que foi excepcional. E eu gosto muito de quem tem posicionamento, de quem verdadeiramente vai ali atrás daquilo que quer. Então, fico muito feliz com isso. Olha, eu vou dizer o seguinte, Mari, André e Carla, e eu vou fazer esse comentário, se eu não me engano, eu fiz esse comentário até semana passada, vai ser a segunda vez que eu vejo que ele saiu da minha cabeça novamente. Qualquer tipo de pesquisa que você faça no mundo e pergunte às pessoas quais são os seus principais desejos, sempre viagem e turismo aparece entre os principais desejos do ser humano. Sempre. Aparece sempre casa, aparece sempre viagem, aparece sempre joia, mas viagem e turismo é sempre em posição de destaque em qualquer lugar do mundo. No momento que a gente deixa de ter essa vontade de viajar ou de acreditar que a viagem é o nosso grande passaporte da descoberta, né? Que é o nosso grande passaporte para que a gente tenha diante de nós, né? a descortinar o novo. Né? Se a gente deixar de ter isso, a gente está se ressignificando como ser humano, o que não faria sentido algum. Nós temos que evoluir como ser humano, né? Nós temos que acreditar no amanhã e acreditar que esse amanhã, apesar de todos os novos momentos, protocolos, dificuldades, a gente se adapta, a gente vai criando anticorpo, vai se flexibilizando, porque o prazer de você viajar, e não importa para onde, todos nós sabemos o que isso representa na nossa vida, nem que seja para você ir num final de semana para ir na casa de um amigo que mora distante de onde você está. Essa movimentação da viagem, ela é uma adrenalina. Né? Isso é um combustível de vida e nós temos que não somente acreditar, entender que isso faz parte do nosso ecossistema humano. A gente está aqui para isso, a gente quer isso, a gente gosta disso, nós vamos ter isso. Isso aí. Obrigada, Ferreirinha, que prazer. Obrigado, prazer enorme. Obrigado, Mari, mais uma vez, Andréia, Carla, muito obrigado, tá? E eu
espero que vocês tenham gostado de mais esse episódio. Nós agradecemos a realização do podcast aos nossos apoiadores. A Open Book Assessoria Contábil e Financeira, que está no Instagram como @opbobr e pode ajudar você no seu negócio. Basta mencionar o código MPM-TRIPS que você terá um atendimento e um desconto especial. Também a Easter Vinhos, venda direta online de rótulos de vinhos das principais vinícolas do mundo. Acesse o site www.eastervinhos.com.br e com o código #MPMTRIP5 você tem 5% de desconto nas suas compras. Agradecemos também a MPM Trips e o Longe Perto, que podem montar o seu roteiro e a sua viagem completa. E para conferir todas as nossas dicas de viagem, assine o feed no seu agregador preferido ou no Spotify e nos siga nas redes sociais. No Instagram, @maripelomundo.blog e no Twitter, Pinterest e Facebook, Mari Pelo Mundo. Acesse o site maripelomundo.com.br que todos os dias tem post novo com dicas e novidades. Muito obrigada e até a próxima!